Olá a todos, bem-vindos ao 7º episódio da Rosa Mecânica. O meu nome é Bruno Martinho, à minha esquerda está, como sempre, Henrique Canha, e à minha esquerda está o Eu vintém, à minha esquerda não há ninguém. Exatamente. Hoje o nosso magnífico convidado é o deputado, e não só, Porfírio Silva. Porfírio. Olá, boa tarde. O que eu quero cumprimentar é quem, com a Rosa Mecânica, decide intervir no espaço público com boas ideias desafiantes, que num tempo de fake news é muito importante. E, portanto, um abraço para todos antes disto. Muito obrigado, Porfírio. Tu, como é óbvio, tinhas que ser também um dos nossos primeiros convidados. E para quem não saiba, o Porfírio é um dos especialistas que mais nos interessa em matéria de robótica e inteligência artificial. É também um homem com muita história de Partido Socialista. Nós hoje vamos falar um bocadinho de futuro e um bocadinho de passado, mas a Rosa Mecânica naturalmente começa pela ordem certa, que é pelo futuro. Porfírio, só para enquadrares quem nos esteja a ver ou a ouvir, como é que se deste por ti com este peso nas mãos de seres um especialista, ou pelo menos um grande conhecedor em matérias de robótica e de inteligência artificial? Bom, vamos lá qualificar essa designação. Contigo. As pessoas em Portugal não gostam de ser assim, mas eu digo que sou filósofo da ciência. E quando me aproximei de escolher o tema para o doutoramento, escolhi a inteligência artificial e a robótica como uma área específica da ciência e da tecnologia, e isso fez com que me aproximasse de uma área específica da robótica, a robótica inteligente e móvel, o que fez com que acabasse por ter, apesar de fazer doutoramento em filosofia, acabasse por ter um orientador, professor no técnico, investigador em robótica, o que fez com que no pós-doutoramento fosse para um dos laboratórios do técnico, um laboratório de robótica, e onde tivesse a oportunidade, sem passar a ser nem programador, nem propriamente um roboticista, mas ter um contacto ali muito direto com a investigação em robótica e perceber algumas coisas por dentro. A parte por dentro é a parte boa, a parte de algumas coisas do que falta saber. Vamos falar agora um pouco sobre o passado e sobre o seu percurso. Começou desde cedo a participar do movimento associativo e político e chegou inclusive a ser candidato a secretário-geral da JS. Hoje é deputado do PS e é vice-presidente do grupo parlamentar. Fala-nos um pouco do seu percurso político, como é que chegou aqui? Olha, uma coisa interessante é que há umas décadas entre uma parte daquilo que disseste e outra parte. Porque, agora sim, sou deputado, voltei à vida política ativa quando o António Costa se candidatou a secretário-geral do PS, um bocadinho antes das primárias, porque ele me convidou para ser o coordenador do grupo que fez a plataforma programática para as primárias dele. E depois, quando eu fui eleito secretário-geral, eu fui para o Secretariado Nacional do partido, e depois lá tenho estado, e depois, quando nas eleições seguintes fui candidato a deputado, e por enquanto aqui estou. Mas houve enfim, isto é mais ou menos conhecido, também não tem nada de especial, é uma coisa que muita outra gente fez, mas houve aqui uns 30 e tal anos entre esta parte e a outra parte, porque de facto eu entrei para a JS com 14 anos, portanto, quando fiz 14 anos, fui à sede lá do sítio e disse, eu gostava de ser aqui da juventude e tal, e inscrevi-me, mas eu já tinha começado basicamente como militante associativo na escola, não é? A seguir ao 25 de Abril, a escola pública era muito movimentada, do ponto de vista da participação. As pessoas mexiam-se por aquilo que achavam que valia a pena. Eu lembro que uma das primeiras atividades que tive foi contra os exames do 9º ano de escolaridade, introduzidos pelo ministro do PS, o Sr. Tomé Arcadia, que fez algumas coisas boas, mas que de facto tinha uma visão normalizadora do país e da educação também. E portanto eu comecei por ser basicamente um militante associativo, mesmo depois de entrar para a JS. Basicamente a minha guerra era a escola e movia-me na escola em função daquilo que achava que era útil. Eu sempre estive em listas de toda a esquerda contra a direita, mas não era por ter nenhuma apetência especial, e na altura a esquerda era mais complicado do que era hoje. Havia GDUPs e UDPs e tudo e mais alguma coisa, mas era basicamente por uma identificação com as soluções que nós defendíamos para a escola naquele momento.
Nunca perdi essa noção de que estou mais no grupo de tentar fazer coisas à esquerda do que tentar fazer coisas à direita, mas nessa altura tinha essa motivação. Depois, de facto, fui dirigente da JTS e o grupo em que eu me integrava indicou-me como candidato a secretário-geral, na altura chamava-se secretário-coordenador, perdi, enfim, graças ao António Costa, que montou a coligação interna entre grupos desavindos para arranjar gente suficiente para me derrotar, com uma ajudazinha do partido, que na altura era dirigido pelo Mário Soares, que tinha, obviamente, coisas muito boas, mas que também tinha uma noção da diversidade interna, que não é exatamente aquela que eu tenho, e que claramente pôs muitos funcionários do partido por esse país fora a jogar para um lado que não era o meu lado, obviamente. Hoje sou muito amigo, e nunca fui provavelmente inimigo, mas sou muito amigo do José Apolinário, que foi quem me derrotou nessa ocasião. Mas o que é certo é que eu fui andando, fui sempre apresentando moções ao Congresso Nacional até já não ter idade para ir, mas mais por uma questão de participação. Foi um período muito interessante, foi um período em que se começou a passar do período pós-revolucionário, muito ideológico, com causas muito políticas, e começaram a aparecer as causas mais sociais, as causas mais ecológicas, as causas mais da sexualidade. Foi um período interessante em termos de transformação da própria luta da juventude. Mas depois, pronto, quando acabou a JTS, nunca deixei de ser militante do PS, mas fui à minha vida, fui fazer outras coisas, e portanto eu costumo dizer que felizmente o António Costa arranjou uma coisa para me derrotar naquela altura, porque senão eu se calhar tinha ficado a vida toda a fazer política e tinha feito menos coisas do que fiz assim. Mas foi nesse período, como é que foram esses anos do liderança da Margarida Marques à frente da JTS, em que não estava bem alinhada com o partido, e o próprio Mário Soares também associado ao secretariado? Como é que foram esses anos? O que é que levou à reprovação do relatório de atividades e que posteriormente levou também à derrota no Congresso da sua candidatura? Sim, foi um período que contrasta bastante. Eu não conheço muito bem a JTS de hoje, mas é um período que contrasta bastante com este JTS de hoje, em que há não sei quantos anos que só há um candidato a secretário-geral em cada congresso. É uma coisa que confesso que a mim me faz a maior das impressões. Acho uma tristeza que uma organização democrática tenha sistematicamente candidatos únicos. Se calhar há outras maneiras de selecionar o candidato, mas francamente não é a forma que eu acho. Na altura havia de facto, quer no partido em geral, quer na juventude, alguma crispação. Eu não sei se vocês têm a noção, mas o PS passou nessa altura por uma fase, que foi uma fase de consolidação, sem dúvida, mas foi uma fase de grandes dificuldades internas, com grandes divisões. Eu era claramente da minoria, era apoiante do secretariado. A Margarida Marques também era de coração, mas formalmente não era. E o Mário Soares sabia disso, evidentemente, e achava que nós éramos uma cambada de antissuaristas e, portanto, agiu em conformidade. O que tornou as coisas um bocado difíceis, porque na altura nós não tínhamos recursos praticamente nenhuns, materiais, em termos de orçamento, em termos de funcionários. Quando a Margarida Marques foi deputada, a JTS tinha 2 deputados, ela e o Loura Geravaz, no Porto, que já morreu, infelizmente. Nessa altura a JTS indicou 2 deputados para a lista de Lisboa, a Margarida Marques e eu, e o partido tinha que pôr a Margarida Marques em lugar elegível, porque ela era secretária-coordenadora, mas a mim pôs-me nas calendas gregas. Eu disse, se é para passar humilhações não vale a pena, deixem estar, que eu também não estou à espera de ser deputado para viver a minha vida. Foi um período difícil. Eu acho que alguns camaradas nossos com os quais me dou bem hoje, na altura fizeram uma interpretação um pouco demasiado literal desse clima de diversidade, o que não foi bom. Mas apesar de tudo, se calhar era mais saudável do que um clima de unanimidade, para dizer a verdade. O camarada José Apolinário dizia que a sua própria candidatura era uma candidatura mais virada para a prática e para a intervenção social, e que a sua candidatura era mais ideológica, tinha um caráter mais ideológico, e sendo também uma candidatura
que seguiam uma linha que a JTS seguia até então do socialismo autogestionário. Acredita que houve uma quebra de discussão ideológica na juventude partidária, até mesmo no próprio partido, e hoje não existe uma discussão de fundo sobre os temas? Não, eu quero ser justo com o José Apolinário, embora tenhamos esse historial, mas eu penso que o José Apolinário, num certo sentido, via melhor a realidade da juventude na altura do que nós. Ou seja, ele percebeu, antes de mim, que o embrulho não podia ser tão ideológico. Quer dizer, que havia coisas mais concretas que tinham que ser o caminho da aproximação aos jovens em concreto. Nós estávamos já a viver uma fase em que começava a haver um certo afastamento da política. Eu era muito ideológico, como sou hoje, isso é verdade. Eu sei que o Apolinário faz essa crítica. Ele tem razão. Em termos de análise daquele momento, ele tem razão. Não quer dizer que depois as derivações dessa diferença fossem todas igualmente corretas, mas no fundamental havia um elemento importante de razão em ele querer dar uma volta e ter uma abordagem diferente aos problemas da juventude e introduzir novos temas. Acho que não me custa nada reconhecer que ele de facto enfim, eu lia certas coisas que ninguém lia já naquela altura com a minha idade, e tinha certos interesses que não eram realmente interesses maioritários na juventude. O Apolinário era talvez um jovem mais do seu tempo, ou daquele tempo do que eu já era. E, portanto, acho que isso, no fundo, eu tenho todo o gosto em dizer, passados estes anos todos, que do ponto de vista da condução de uma juventude partidária de esquerda na altura, ele provavelmente tinha mais razão do que eu nessa altura. Escreveu-se como um velho socialista. Eu queria perguntar, há o Porfírio que entra com 14 e há o Porfírio de agora. Quais são as suas referências? Quais são as referências que o Porfírio tem agora? Como é que foi a viagem? As minhas referências continuam a ser basicamente as mesmas. Eu nunca fui marxista no sentido forte do termo, mas acho que Marx deu contribuições importantes para a análise da realidade social. Eu já fui cristão, hoje não sou, mas há um conjunto de valores humanistas que eu continuo a partilhar com o melhor do cristianismo. Também há o pior do cristianismo, mas eu mesmo quando era cristão não partilhava os piores valores do cristianismo. E sempre tive uma grande atração pelas tendências mais minoritárias do socialismo democrático e da social-democracia, que podíamos chamar um pouco libertárias, mais ligadas mesmo à própria autogestão. Toda a tentativa de corresponsabilizar as pessoas com a sua própria vida, de ligar as pessoas à sua própria terra e de fazer com que as pessoas, enfim, sem desvalorizar o papel do Estado, especialmente do Estado Social, mas valorizando aquilo que as pessoas possam fazer pela sua própria terra, pelos seus vizinhos, pelo seu ambiente, no sítio onde estão, isso para mim eram referências e hoje continuam a ser referências. E a liberdade e a democracia, seja contra quem for, sempre foi uma coisa muito importante para mim. Eu sempre fui contra a União Soviética como regime. Eu sempre fui contra os regimes de leste, antes deles terem caído como regimes comunistas. Hoje continuo a achar incompreensível que o Partido Comunista, de vez em quando, por matérias de projetos de resolução aqui na Assembleia, diga coisas completamente incompreensíveis sobre a Coreia do Norte ou a Venezuela no estado atual, por exemplo. E a pulsão democrática, para mim, é essencial. Eu sempre disse, sempre achei e continuo a achar que primeiro está a democracia, o socialismo é depois. Eu prefiro perder porque a opção socialista perdeu, do que ganhar porque consegui pôr de lado aqueles que tinham a maioria. Nós temos a obrigação, se queremos que as nossas ideias vão à frente, de procurar que a maioria do povo esteja de acordo com as nossas ideias. Isso são para mim linhas que continuam a ser fundamentais. E o PS também tem que pensar como é que às vezes se posiciona em relação a algumas dessas coisas. Por exemplo, o valor da democracia. Eu percebo que quando estamos no governo, o governo tenha que ter uma postura diplomática, sei lá, com a República Popular da China, ou com a Índia, que tem hoje um governo nacionalista feroz, ou com outros países. Mas o partido, enquanto partido, não pode ter uma linha mola em relação às agressões à liberdade. E a verdade é que o mundo está cheio de ditaduras.
ferozes, ditaduras debaixo das quais nós não quereríamos viver. E, portanto, nós não podemos, como socialistas, eu percebo que como governo de um Estado, as coisas não se fazem simples, não éramos amigos de quase ninguém, não é? Nem na União Europeia podíamos ser amigos de todos, neste momento. Eu percebo que o governo de um país, no mundo global, tem que ter critérios de convivência pacífica com regimes de quem não gostamos. Como partido, como socialistas, eu acho que tem que haver fronteiras. E acho que as fronteiras nem sempre estão traçadas. Eu lembro-me, quando a maior parte dos países leste eram ainda países comunistas, eu lembro-me de participar na representação da JTS em sessões de solidariedade com o Solidarnosc, que era a frente sindical do Lech Walesa, a oposição aos comunistas, e a JTS estava lá. É claro que o PS também era contra a ditadura comunista, mas não aparecia nessas coisas. Nós íamos a essas coisas, depois estava lá o Louçã e os outros trotskistas, e assim uns grupelhos esquerdistas, e nós, não é? E mesmo nessas alturas em que nós éramos claramente contra os regimes do lado lá da cortina de ferro, mas enfim, mas não era uma coisa assim muito de andar por aí a mexer muito. É pena, porque o valor da liberdade e o apego à democracia, antes de tudo o resto, tem que ser a nossa marca e a nossa característica. Isso era a minha marca. Eu lembro-me de ser muito miúdo, eu estava ainda talvez no 5º ano de escolaridade, e comecei a ler Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que é um livro do Solzhenitsyn, um livro muito pequeno do Solzhenitsyn, contrariamente ao Arquipélago do Gulag, que é monstruoso, e os meus irmãos disseram, pá, não leias isso. Achavam que era muito violento para mim, que era uma coisa... E é violento. É um dia na vida de uma pessoa num campo de concentração do Gulag soviético, portanto. Mas leituras como essas, muito cedo da minha vida, marcaram a minha linha essencial. Quer dizer, isto, para mim, não. Isto é a linha vermelha. Mais do que ser mais à esquerda ou mais à direita, mais do que ser mais progressista ou mais conservador, essa linha era a minha linha desde o princípio, desde miúdo, e continua a ser a minha linha essencial. Nesse aspecto acho que não mudei muito, por isso sou um velho socialista. Muito bem, muito bem. E já que estamos a falar desta linha ideológica, do socialismo autorrevolucionário, a autogestão é uma coisa do passado ou pode ser uma coisa do futuro? A questão do socialismo autogestionário permite-me 2 comentários. Primeiro, o socialismo autogestionário teve um papel importante no Partido Socialista francês, precisamente por essa altura, porque o Mitterrand já tinha iniciado aquele processo de aproximação ao Partido Comunista, desviamente com um programa comum, mas havia ali um problema, que era preciso ser suficientemente de esquerda para ter uma frente de combate com o Partido Comunista, mas sem cair nos mesmos erros dos comunistas. E, portanto, houve uma espécie de invenção da autogestão pelo Partido Socialista francês. Aliás, a JTS editou em Portugal as 15 teses sobre a autogestão, que era uma publicação oficial do Partido Socialista francês. A verdade é que o Partido Socialista, quando chegou ao governo, nunca mais se lembrou da autogestão em França. Isto é um aspecto da questão. O outro aspecto da questão é que, de facto, eu sinto que o socialismo democrático e a social-democracia, da maneira como nós a praticamos na Europa, já teve mais diversidade. Perdeu-se um bocado alguma diversidade. Havia laivos de algum libertarismo em correntes perfeitamente integradas nos partidos socialistas. Isso praticamente desapareceu. O José Leitão, que foi secretário do coordenador da JTS e que era, enfim, um grande autogestionário do PS, poderia falar melhor sobre isso, mas eu continuo a achar que é preciso algum elemento diferenciador da social-democracia calma e do socialismo mais estatista, como é o do PC, por exemplo. Eu acho que nós precisamos de elementos diferenciadores. Por exemplo, a forma como o movimento cooperativo foi banalizado em Portugal. As cooperativas de habitação, houve uma altura em que tiveram um grande papel em Portugal. Isso desapareceu. Hoje começa a haver esforços, precisamente no campo da habitação, precisamente para haver novos movimentos de mobilização de base, digamos assim. Eu acho que nós precisamos de regressar, não a experiências do passado, a ideias do passado, mas temos que perceber que se nós queremos estar numa sociedade aberta como a que temos hoje, enfim, no mundo capitalista,
sem voltarmos ao socialismo estatizado e sem perdermos alguma diferença e algum sonho, temos que pensar em outras coisas que passam muito pela mobilização das pessoas, pela autorresponsabilização das pessoas. Não sei se é autogestão, mas de alguma maneira há de ser as pessoas também fazerem alguma coisa pelas suas próprias mãos e não estarem só à espera que se resolva tudo ao todo nacional ou ao todo global. Concordaria que os trabalhadores devem passar a ter um papel de decisão no seio das empresas, mais um modelo, por exemplo, do que existe na Alemanha. Sim, eu devo dizer que é um sinal do atraso da Europa do Sul, que a Europa do Sul, mesmo os partidos socialistas da Europa do Sul, nunca tenham conseguido impor, mesmo que em termos de experiência, o modelo de cogestão, que é um modelo muito importante na Alemanha, não se pode dizer que a Alemanha seja propriamente um país de radicais, e que é um elemento muito importante na democracia na empresa nos países nórdicos, por influência da social-democracia nórdica. Eu acho que é um sinal, não tanto do facto do nosso PS ser tímido, mas do atraso cultural da própria Europa do Sul, que aceita mal esse elemento de corresponsabilização social, principalmente de quem trabalha. Com a Revolução Industrial e com a crescente automação, será possível que esta Revolução Industrial signifique a passagem do sistema económico vigente para um sistema económico novo? Será que vai haver um mundo pós-capitalista com esta Revolução Industrial? Não vai acontecer nada de relevante em termos sociais só por causa das máquinas. Nós é que temos que dar respostas apropriadas em termos humanos às novas possibilidades e aos novos desafios. Para dar um exemplo muito simples e que toda a gente percebe, é possível substituir taxistas ou condutores de carro de aluguer por carros autónomos. É possível, vai ser possível, brevemente. Nós usamos isso para quê? Para pôr pessoas no desemprego ou para pôr pessoas a fazer outros trabalhos e a serem devidamente recompensadas pelos outros trabalhos que fazem. São coisas que estão na nossa opção. Vão ser escolhas políticas. As escolhas políticas não vão ser exatamente as mesmas que foram no passado, mas vão passar pelos mesmos caminhos que passaram no passado. Nós vamos continuar a trabalhar para uma sociedade onde mais gente tenha oportunidades e possa desenvolver a sua vida e viver bem. Viver não é viver ricamente, é viver com proteção e poder fazer a sua vida sem grandes apertos. Essas escolhas vão ser um pouco transformadas pelas novas possibilidades que as máquinas nos vão trazer, mas não são as máquinas que vão ditar isso. Somos nós. Por exemplo, o tema dos impostos. Eu penso que hoje é mais ou menos claro para toda a gente que aquilo que no passado se ia buscar exclusivamente ao trabalho, como contribuição do trabalho para a riqueza, para o bolo nacional, para depois redistribuir, no futuro, hoje já se começa a fazer isto, já há outro tipo de impostos que contribuem para o bolo social, mas no fundo as atividades de base tecnológica, aquelas que são para substituir trabalhadores humanos, mas também outras, vão ter que pagar impostos por serem atividades económicas. E, portanto, a base orçamental clássica vai ter que mudar um bocado. Vamos ter que perceber que o bolo das receitas e o bolo das despesas vai ter composições diferentes, mas vai ter que continuar a ser equilibrado. E as opções básicas de quem é que merece que o Estado colabora vão ser basicamente as mesmas, mas com itens diferentes. E nesse cenário em que poderemos taxar a automação e a destruição do emprego, que se diz que se pode vir a acontecer com esta Revolução Industrial, será possível ou será desejável implementarmos o rendimento básico incondicional de modo a compensar a pobreza e o desemprego gerado por essa automação? Eu não queria dar uma opinião definitiva sobre o rendimento básico incondicional, porque confesso que tenho uma posição conservadora à partida. Eu sou um velho socialista, no sentido em que, para mim, o trabalho como base da dignidade humana e como elemento de afirmação humana, da própria expressão da pessoa, o trabalho como expressão da pessoa é, para mim, um elemento muito importante. E, portanto, eu continuo a pensar que a principal linha de defesa de quem trabalha é que o trabalho seja reconhecido como uma atividade humana e não seja explorado
como uma mercadoria. Eu sou muito adepto do slogan: o trabalho não é uma mercadoria, o trabalho somos nós, e, portanto, tudo o que seja desligar a proteção social do valor do trabalho, para mim, põe-me dúvidas. Eu acredito, por enquanto, que o modelo de proteger o trabalho, tentar garantir que quem trabalha não é pobre, que quem trabalha pode progredir, e que depois há pessoas que estão em situações temporárias de exclusão e aí têm que ter prestações diferenciadas, por exemplo, estão desempregadas ou não podem trabalhar, ou a família tem que ser protegida, mas é outro tipo de prestação. Eu ainda continuo um pouco enquadrado neste esquema clássico. Admito que isto possa ser um bocado conservador, e admito poder rever a minha posição no futuro. Eu vejo que algumas das experiências que foram feitas com o arrendamento básico incondicional, experiências muito parciais, muito fragmentárias, realmente no norte da Europa, foram usadas para experimentar se não era possível baixar as prestações sociais, as outras prestações sociais clássicas, e agora toma lá o rendimento básico incondicional, mesmo que seja 700 euros em vez de ser 3.000. Tenho um bocado de medo dessa engenharia e penso que a ligação entre a dignidade do trabalho como dignidade da pessoa e essa aposta como base da nossa sociedade, penso que ainda é uma boa garantia para quem trabalha. Tenho um bocado de medo que essa ligação seja quebrada. Mas, enfim, eu não quero dar o assunto por fechado da minha parte, porque também não tenho uma reflexão extraordinariamente profunda sobre isso. Muito bem. Tens alguma boa perguntinha? Tenho aqui uma coisa pronta já. Que bom trabalho. Eu mal dormi a pensar nisto. Então, força. E eu queria então introduzir primeiro o conceito das 3 leis de Asimov. São muito populares no universo mais pop, mas servia como modelo introdutório para conseguirmos ter aqui uma conversa assim um bocadinho mais profunda. Com este modelo, um robô alguma vez será equiparável a uma pessoa? Essas leis são interessantes porque colocam os robôs dentro do espaço humano, obedecendo a leis dos humanos. O que é uma coisa bastante diferente, para já, da tua pergunta, porque já está a tentar misturar as duas coisas, e um bocado fora da ficção científica, que é uma coisa que alimenta muito o imaginário das pessoas. Vamos lá ver, eu acho que os robôs e as pessoas não têm nada a ver uma coisa com a outra. Com toda a franqueza. Mas isso, o facto de se fazerem muito perguntas sobre os robôs quase humanos ou transformando-se em humanos tem a ver com concepções erradas sobre aquilo que é ser humano. Nós somos fundamentalmente interação e história. Nós somos aquilo que somos em relação com os outros. Nenhum de nós existe sozinho. Seria impossível ser humano existindo sozinho. Fazemos nas interações com os outros. E fazemos nas interações com os outros de muitas maneiras. Desde logo, quando somos gerados, temos um período de desenvolvimento pré-natal, dentro da barriga de alguma barriga, da nossa mãe em princípio. Depois temos um período de desenvolvimento pós-natal, em que somos muito dependentes dos outros humanos. Depois, mesmo quando já somos adultos relativamente autónomos, somos muito dependentes de outras pessoas para tudo e mais alguma coisa. E estamos integrados em comunidades humanas que têm séculos de existência. Portugal, por exemplo, tem séculos de existência. E somos integrados num ritmo muito mais vasto que a evolução das espécies, em que a escala são os milhões de anos. Nós somos tudo isso. Nós não somos uma coisa feita de um momento para o outro numa máquina e começa a funcionar. Só quem pensa que os humanos são uma espécie de seres individuais que podem ser pensados como se fossem desligados do resto, é que podem pensar que uma máquina que é feita e que agora não existe e daqui a um minuto já existe, é que pode comprar uma coisa com a outra. Essa história, essa interação acumulada de milhões de anos, ou de centenas de anos, ou de décadas, ou de anos, é insubstituível. Se nós tivermos robôs que fiquem cá esses milhões de anos, ou esses séculos, ou essas décadas, ou esses anos, ou esses meses, então talvez possamos começar a comparar as coisas. É que o que faz a diferença entre o artificial e o natural, para mim, não é a tentativa de ver se aquela máquina tem uma cabeça, 2 braços e 2 pernas e um tronco, ou não tem. Não é isso. É esta história de interação que nos distingue, os seres vivos em geral, das coisas que são feitas por outro. E, portanto, eu acho que não há história comum entre seres artificiais e seres naturais. Embora, obviamente, há pessoas que gostam muito do seu carro, há pessoas que gostam muito da sua caneta,
Há pessoas que gostam muito da sua tigela, mas isso não transforma nem o carro, nem a caneta, nem a tigela numa coisa da mesma comunidade que nós. Okay. Ora bem, tu agora foste tão letal para esta aproximação entre humanos e os robôs que eu tenho que dar um salto ainda maior para ver se sou eu agora que te contorno antes que tu mates o tema. Quer isso dizer que dificilmente, pelo menos nessa concepção, e a menos que eles cumprissem esse tempo de aculturação, não lhes poderíamos conhecer direitos de cidadania ou, onde eu queria chegar mais adiante, a possibilidade de participar politicamente. Será que o direito de participação política é um direito fundamental ou é um direito humano? Acho que são categorias diferentes. Acho que uma coisa não se aplica à outra. Na realidade, há uma grande diferença entre aquilo que nós somos e aquilo que nós podemos ser interpretados como sendo se formos vistos de fora. Muito daquilo que se joga na impressão que nós temos da robótica ou dos produtos de inteligência artificial é explorar a forma como nós vemos as coisas. Eu vou dar um exemplo muito simples e muito idiota. Se alguém já experimentou ir lavar o carro num daqueles túneis de lavagem de carros, há de experimentar quando a água está a cair pelo para-brisas, olhar fixamente para o para-brisas quando a água está a cair. E nós sentimos uma sensação de levitação, porque nós, focando o nosso olhar apenas numa água que está a cair continuamente, começamos a sentir, quer queiramos, quer não, um movimento oposto e parece que estamos a levitar. Nós não estamos a levitar, não está a acontecer nada. Nós estamos a ser enganados pelo nosso aparelho perceptivo. E, portanto, nós temos que fazer uma grande distinção entre as categorias que nós impomos nos objetos e as coisas que existem na realidade. É completamente, a meu ver, um erro categorial dizer que um computador joga xadrez. Ou que um computador joga futebol. Também há robôs que, teoricamente, jogam futebol, que têm uma atividade tipo de jogar futebol. Foi uma das primeiras modalidades robóticas que eu contactei quando quando comecei a trabalhar com o técnico do lado da filosofia. E, portanto, nós temos muito bem que distinguir as categorias. A participação cívica já faz parte, para nós, de uma forma de estar no mundo que não faz parte para quem não tem um mundo. Para quem não tem a tal história e a tal interação. Nós não votamos, ou não elegemos, ou não somos eleitos do nada. Isso faz parte dentro da nossa vida, dentro das nossas condições físicas, de sobrevivência, dentro das nossas condições psicológicas de nos sentirmos bem, dentro da forma como nós concebemos a relação com os outros. Nada disso existe para uma máquina. O computador não acha nada que esteja a jogar xadrez. Aliás, não acha nem isso nem outra coisa. Nós é que achamos que está a jogar xadrez. E, portanto, direitos de participação cívica para quem os quer. E as máquinas não querem direitos de participação cívica. Okay. Portanto, eu concluo assim muito rapidamente. Nós vemos filmes de ficção científica. Tu, quando tens um filme de ficção científica, és muito mais frio e analítico. Não sou nada. Eu gosto de ficção científica. Só que isto não é ficção científica. O problema é nós começarmos a falar das coisas da nossa vida e das coisas que afetam a nossa vida concreta. Nossa, dos nossos amigos, dos nossos camaradas, dos nossos companheiros, dos nossos concidadãos, como se estivéssemos a falar de um filme. O problema é esse, é que isto não é um filme. E a ficção científica é um péssimo guia para pensar a robótica e a inteligência artificial. Porque a ficção científica inventa coisas que são giras para ver, mas não dá pistas nenhumas para fazer aquilo que as pessoas realmente estão a fazer com a inteligência artificial e com a robótica. Esqueçam isso. Se querem perceber robótica, esqueçam a ficção científica. Vão por outro caminho. E achas que um dia, com uma evolução muito séria e sustentada da inteligência artificial, e na certeza que vai continuar a haver um esforço de tentar enganar-nos a parecer que essa inteligência artificial somos nós, que não é artificial, que é inteligência é séria, não é? Porque aqui, pelo que percebi, faz a construção de que nos é vendida a percepção. Mas eu não estou a dizer que não haja máquinas que possam ser inteligentes. Eu aí sigo o Alan Turing. Essa coisa de definir o que é inteligência é muito complicada. Por isso é que ele arranjou um teste que é, ok, se naquelas circunstâncias der resultado, vamos considerar que aquele objeto é inteligente. Eu não estou a tentar dizer que nós somos os únicos inteligentes. Eu estou a tentar dizer que, entre nós e a máquina, aquilo que nos distingue não é saber se há inteligência ou se não há inteligência. É uma comunidade, é uma pertença histórica, é um esquema de relacionamento e muitas vezes, na forma como nós falamos disto, nós estamos a falar de formas erradas de inteligência. Fruto do nosso individualismo ocidental.
que hoje muito exacerbado pelo capitalismo dominante, mas que é um traço da cultura ocidental há muitos séculos, este individualismo, que nos distingue, por exemplo, de outras culturas orientais, que são muito mais comunitaristas do que nós temos uma noção individualista de inteligência. Nós achamos que ser inteligente é ter uma espécie de máquina dentro da cabeça que é capaz de resolver problemas. Mas mesmo na robótica já se percebe que isso não é bem assim. Uma linha da robótica chamada cobots, ou robôs colaborativos, que explora precisamente o facto de que uma máquina não tem que fazer tudo e mais alguma coisa para ser inteligente e para se desembaraçar do mundo. Um exemplo no laboratório. Um edifício com vários andares, com muita gente em gabinetes diferentes, e há uma função interessante, que é haver alguém que pode pegar num objeto que eu quero que vá ter com o meu colega que está 3 andares acima e vai levar. Um robô que é ótimo para fazer isso, porque é que tem um saco onde eu posso colocar o objeto e depois é capaz de saber onde é que está, qual é o caminho para chegar ao meu colega a quem eu quero que aquilo seja entregue. Só que tem um problema. O edifício tem elevadores e o robô não tem braços, nem dedos. Portanto, não é capaz de carregar no botão para chamar o elevador, para abrir a porta e para escolher o andar. Tem que fazer uma coisa. Tem que falar, tem que dizer a quem está ao pé do elevador, abre-me a porta. E depois tem que dizer, marca-me o 7º andar. Bem, isto é um modelo de inteligência em que não se espera que a máquina saiba fazer tudo e mais alguma coisa, ela faz uma parte e nós fazemos a outra. O que é engraçado é que os humanos também somos assim. Se nós pensássemos que fazíamos tudo, estávamos desgraçados, porque os que não cozinham ou cozinham mal estavam desgraçados, aqueles que não sabem fazer cadeiras não tinham como se sentar, aqueles que não sabem conduzir não podiam ir para muito longe. O que há é associado a certos mitos sobre a inteligência artificial ideias erradas acerca da própria inteligência dos humanos. Nós sabemos de muitas pessoas, ou de algumas, que parecem extraordinariamente inteligentes e são uns monstrinhos, porque precisamente não sabem colaborar com ninguém. Não são inteligentes. São talvez grandes calculadores, mas não são inteligentes. E depois nós aplicamos esse estereótipo do individualismo extremo, até em termos de concepção de inteligência, às máquinas. E estamos à espera de máquinas que sejam supercomputadores e resolvam os problemas todos. Isso não existe. Tem havido, ao longo das décadas, de facto, um deslocamento de quais são os temas que se consideram interessantes em termos do que é que as máquinas podem fazer melhor do que nós. Quer dizer, hoje o objetivo de ter uma equipa de robôs que joguem futebol é mais, não é uma brincadeira, mas é uma espécie de treino para as competências da máquina, em termos físicos, em termos de resistência, em termos de adaptabilidade, em termos de confronto com obstáculos e com barreiras físicas, mas na realidade isso não quer dizer que se esteja a tentar construir um Ronaldo robótico. Pronto. Enquanto que, noutras alturas, se puseram desafios desse género. Mas hoje percebe-se que há outras áreas de aplicação, por exemplo, da aprendizagem das máquinas, muito mais interessantes. Hoje, a associação entre grandes massas de dados, Big Data, e a aprendizagem automática permite fazer coisas extraordinárias, mas isso não está associado àqueles filmes de ficção científica em que nós vemos umas máquinas que matam toda a gente ou que fazem não sei o quê. De facto, os fenómenos de automatização de certos processos associados à disponibilidade, à capacidade para captar grandes massas de dados, fazem coisas muito poderosas e muito interessantes ou muito arriscadas. Algumas já se faziam há alguns anos. Como estamos agora em tempo de pandemia, este é um exemplo interessante. Há métodos epidemiológicos clássicos para saber como é que é o avanço de uma doença. Mas aqui há alguns anos já se fazia de outra maneira. Vendo, quem é capaz de ver o que é que as pessoas estão a pesquisar numa ferramenta de pesquisa na internet, dá uma indicação muito interessante de que está a avançar uma gripe. Porque as pessoas que têm sintomas de gripe começam a pesquisar o que é que eu tomo para a gripe. E, portanto, quem é capaz de juntar esses dados sabe que está a avançar uma onda de gripe porque há uma massa enorme de pessoas que está a fazer pesquisas na net sobre sintomas, sobre responder a sintomas para a gripe.
E hoje fazemos isto de formas brutais, toda a gente sabe que a capacidade de captar os nossos likes, os nossos comentários e as nossas interações nas redes sociais permitem um tipo de tratamento desses dados que depois permitem respostas localizadas em determinados grupos de pessoas. Há uma componente de investigação científica que usa muito os dados em vez de a natureza em geral e, portanto, eu não estou a desvalorizar as coisas importantes, boas ou más, que se podem fazer com a mecanização ou com a automatização de processos. O que eu estou a procurar transmitir é que aquilo que os filmes de ficção científica dizem que é o futuro destas coisas não é. Isso são brincadeiras. Há outras coisas realmente importantes, para bem e para mal, que estão a ser feitas e que podem ser usadas na compreensão de fenómenos sociais e, portanto, também como ajuda à governação em sentido geral. Eu, por exemplo, acho que a gestão desta pandemia mostra que nós percebemos pouquíssimo como é que funcionam as massas de pessoas, como é que as pessoas funcionam em massa. Ou seja, a ineficácia da comunicação das autoridades de saúde em muitos países é uma demonstração de que não sabem como é que se deve falar para massas de pessoas indiferenciadas para elas reagirem de uma certa maneira. A incapacidade ou a dificuldade em saber como é que as pessoas leem um anúncio de televisão. Ou seja, quando a televisão diz para eu fazer isto, isto e isto, como é que eu interpreto? O que é que eu vou achar que é mais importante? Vou achar que é só uma coisa e basta? Ou vou achar que tenho que fazer tudo e se não fizer tudo não dá resultado? É muito difícil perceber como é que as pessoas funcionam em massa, em comunidade, em interação. E aí há formas, hoje, de perceber o resultado das coisas que nós dizemos, das coisas que nós fazemos. E isso pode ser muito importante em termos de governação. E, portanto, sim, as ferramentas de automação, que no fundo é isto que tudo isto faz. Separa tarefas em microtarefas muito pequenas que podem ser divididas e organiza de uma forma completamente diferente a forma como se transforma esses dados em informação e essa informação em conhecimento. Sim, agora, para isso, esqueçam o AL, esqueçam a ficção científica. É justo. Não. O Fury está a destruir a ficção científica. Completamente. Não. Eu sinto. E o Blade Runner. Infelizmente isto está a matar vários dos meus filmes favoritos, mas é o preço a pagar. Eu queria fazer um follow-up então nessa questão. Não, Blade Runner. Blade Runner. Uma coisa que não tem a ver com a sofisticação da máquina é a nossa capacidade para nos deixarmos atrair pela máquina. Vou dar um exemplo. O famoso ELIZA, que é o primeiro bot de conversação conhecido, desenvolvido por Joseph Weizenbaum no MIT na década de 60. O que era o ELIZA? O ELIZA era um programa muito simples de conversação, em que o humano escrevia no teclado e o ELIZA respondia no ecrã. O modelo mais conhecido do ELIZA era um modelo em que o papel que o computador estava a desempenhar era de um psicoterapeuta rogeriano. A tendência da psicoterapia rogeriana vem de Carl Roger e que era um psicoterapeuta humanista de psicologia não diretiva. Ou seja, ele fazia perguntas para as pessoas falarem. Tu dizias, fui dar um grande passeio de barco. E eu perguntava, como é que é isso dar um passeio de barco? Que era, do ponto de vista do psicoterapeuta, era para se incentivar a ir falando, ir descobrindo. Ora, do ponto de vista de uma máquina, se tivesses a encarar a máquina de outra maneira, a máquina perguntar-te como é isso dar um passeio de barco era estúpido. Este programa é idiota. Mas como se dizia às pessoas, é um psicoterapeuta rogeriano, as pessoas sabem, ok, lá está o psicoterapeuta a fazer perguntas a puxar por mim. E, portanto, a coisa estava não na máquina, mas no enquadramento. E tu sabes que é perfeitamente possível, com máquinas muito simples, captar a atenção e as emoções das pessoas. Vocês lembram-se do Tamagotchi? Sim. Aqui há não sei quantos Eu tive uma máquina muito pequenina que não fazia absolutamente nada e que punha a moto maluca porque o Tamagotchi estava a morrer porque já não conseguia comer. E, portanto, nós é que somos os espertos com os idiotas. Quer dizer, a capacidade de explorar a forma como nós reagimos às coisas, que não é muito diferente da capacidade que nós temos de termos emoções com animais não humanos, não é?
É isso, é saber explorar isso. E saber perceber quais são os riscos da exploração disso. Há um filósofo japonês, o Atsushi Tatsuro, que diz, põe uma questão que eu volta e meia ponho ao contrário. No fundo, o que ele diz tem a ver com o meu anti-individualismo e com a tentativa de fazer interpretações não individualistas das máquinas. Ele diz, qualquer ser humano só é em relação, em interação. Uma pessoa que não seja nem filho de ninguém, nem pai de ninguém, nem irmão de ninguém, nem companheiro de ninguém, que não tenha uma dessas relações, não é uma pessoa. Não é um humano. E se tu conseguires destruir numa pessoa todas essas relações, de maneira que a pessoa não tenha nenhuma relação humana, deixa de ser um humano. Passa a ser um objeto físico, com o mesmo aspecto do humano, mas que deixa de ser um humano. Eu costumo perguntar ao contrário, e que no fundo é a pergunta que estás a fazer, e para a qual eu não tenho uma resposta. Mas acho que é uma pergunta interessante. Se nós alimentarmos, entre aspas, uma máquina das tais interações e da tal história, ou seja, se nós arranjarmos uma máquina que fica lá em casa e que se vai modificando com a interação, isso é possível. É possível programar uma máquina para ela se adaptar. Aliás, os computadores adaptam-se ao nosso comportamento. É possível ter um processador de texto que, se nós dermos sempre um determinado erro, ele passa a corrigir mais sistematicamente aquele erro. Isso, aliás, dá histórias engraçadas. Mas isso é possível. Agora, até onde é que isso é possível? Depende. A minha questão continua a ser, isso não está do lado da máquina, está do nosso lado. Em Portugal ainda não é muito comum ter, já há alguns, eu tenho amigos que têm, mas ainda não é muito comum ter aspiradores autónomos, robóticos. Mas existe. Há histórias de pessoas que vão arranjar o aspirador e dizem, mas isto tem os arranhões, não tira os arranhões, que eu já estou habituado aos arranhões. Quer dizer, é possível, de facto, por causa da nossa psicologia, com a continuação, estabelecer algum tipo de relação que está toda do nosso lado, não está nada do lado da máquina. Agora, eu acredito que seja possível programar as máquinas para explorar esse nosso lado. Acho que não vai estar a acontecer nada em termos emocionais do lado da máquina, mas vai estar a acontecer do nosso lado. E, portanto, sim, é concebível que aconteça qualquer coisa como aconteceu no Blade Runner. Que é um filme que eu adoro, de facto, como metáfora, não é? Mas está tudo na cabeça do humano. Para mim, a beleza do Blade Runner está tudo na cabeça do humano. E, claro, alguma competência técnica para fazer um certo tipo de máquina que não desiluda rapidamente. Mas nós também nos desiludimos com algumas pessoas. Às vezes entramos num namoro e, passados uns tempos, isto provavelmente não é aquilo que parecia. O meu ponto é nós pormos a responsabilidade do nosso lado. E eu acho que é importante nós sabermos quais são os desafios éticos. Por exemplo, quando se pergunta, vai haver direitos de participação, ou vai haver direitos políticos para os robôs, eu acho que isso não tem muito a ver com os desafios que nós temos à frente. Mas eu dou um exemplo de uma linha que eu acho que é um risco que nós temos que pensar. Há uma característica de bens e mercadorias que é a não fungibilidade. O que é a não fungibilidade? É o facto de, para um determinado bem ou mercadoria, uma unidade desse bem ou mercadoria ser absolutamente indiferente, ser essa unidade ou outra. Então, se nós temos como tipicamente fungível o dinheiro, temos como tipicamente não fungível os seres humanos. Ou seja, mesmo os gêmeos idênticos são não fungíveis. Ou seja, se eu namoro com um rapaz ou uma rapariga, não quero namorar com o irmão gêmeo daquele rapaz nem com o irmão gêmeo daquela rapariga. Quero que seja mesmo aquele. Mesmo que seja difícil de distinguir. Aqui tens um desafio. Isto vai continuar a ser sempre assim entre máquinas e entre pessoas. Vou dar um exemplo. Um projeto em que eu trabalhei, que era o Monarch, na aula pediátrica do IPO de Lisboa, em que nós pusemos um robô para entreter os miúdos, que fazia jogos e andava de um lado para o outro e fazia sons. E uma das características que nós pensávamos que o robô devia ter é que ele não fosse completamente fungível, ou seja, que o robô gostasse daquela máquina e que achasse que aquela máquina era de alguma maneira individual, porque achámos que isso dava um agarramento emocional maior
do que se ele achasse que era um robô qualquer que no dia seguinte podia ser outro diferente. Mas pode por aqui uma questão. Isso seria bom para aquela criança? Ou seja, ele podia ficar triste se voltasse a estar internado daí a 15 dias e depois chegasse lá e disse: este robô é parecido com o outro, mas não é o Gaspar, é o João. Podia ficar triste. Isso é bom ou é mau? E depois é claro a outra questão. Será que com esta história toda nós nos vamos progressivamente tornar fungíveis? Quer dizer, nós já somos um bocado fungíveis no mercado de trabalho. Se tu quiseres a mesma coisa que o outro, se o outro for mais barato, olha, paciência, o Bruno é giro, mas vem o outro que é mais barato. E, portanto, isto são questões sérias. E eu acho que nós temos que nos concentrar nas questões sérias. Por exemplo, a fungibilidade ou não fungibilidade das máquinas e a fungibilidade ou não fungibilidade dos humanos são questões sérias que as máquinas colocam. E, portanto, mais uma vez, esqueçam os problemas de ficção científica, porque há realmente problemas reais que as máquinas... Embora concordes que a ficção científica condiciona muito a visão da população em geral e aliás, quase da cultura e a forma como se percepcionam esses objetos. Não pode é capturar a nossa imaginação, temos que ter imaginação para outras coisas mais concretas. Ok. Deixa-me só fazer mais uma, que é esta questão, e é a última neste perímetro, se estiverem de acordo, mas que é aqui que estávamos a trabalhar da robótica, mas ao contrário. Num cenário, e suporta aqui o exercício intelectual, antes de o matares, que é exatamente o contrário de tentar introduzir ou de personificar e personalizar no robô, o contrário. Movimentos, é futurista, é a ideia das pessoas poderem migrar para plataformas digitais. A possibilidade da nossa consciência, de uma forma ou de outra, nos fazer passar... A minha pergunta é muito concreta. Podes dizer, isso é absolutamente, isso nem daqui a 3 mil anos. Não interessa. A desmaterialização da consciência, a desmaterialização do ser humano retirava-lhe estes direitos de cidadania e de participação. Se eu e tu agora fizéssemos upload para a net da nossa consciência, deixávamos de ter capacidade ou competências para participar? Mantens a mesma leitura que estavas a fazer há bocadinho é necessário cultura, é necessário sociedade, é necessário... Mantenho, porque acho que mesmo os investigadores sérios em inteligência artificial não acreditam nessa história de fazer upload da consciência. Quando isto acontecer, ou de confronto. A consciência, ou a inteligência, ou a mente, se quiseres, não é um programa dentro da cabeça. Sim, sem dúvida. Eu vou-te uma situação muito concreta. Uma situação muito concreta. Um jogo de ténis. O que é um jogo de ténis? É um programa que diz como é que se mexe a raquete, como é que se mexe a mão e como é que se corda um lado para o outro. Não é. É o corpo todo, incluindo coisas que tu não sabes como é que has de fazer. Não te esqueças que tu provavelmente sabes andar de bicicleta. Se eu te pedir para explicares como é que fazes para andar de bicicleta, tu não és capaz de explicar. Sim. Estás a usar a gravata. Se eu te disser, explica-me lá, passo a passo, como é que fazes o nó da gravata, eu aposto que tu não és capaz de me dizer. Se eu te disser como é que tu pegas na caneta para escrever, tu és incapaz de me explicar como é que fazes, porque tu fazes. Interiorizaste. Isso faz parte do teu corpo, não faz parte de um programa que está a algures. É? E, portanto, essa ideia de que tu podes fazer upload de um programa para alguma coisa é uma ideia completamente errada daquilo que nós somos. Nós somos algumas regras explícitas que nós aprendemos. Quer dizer, nós aprendemos, por exemplo, que quando vemos uma coisa na rua que chama um semáforo, há um significado para o verde, para o amarelo e para o vermelho. Mas depois há imensas coisas que tu fazes que até pode ser aprendido por regras, mas que já esqueceste as regras. Transformou-se num hábito, se for individual, ou numa rotina, se for coletivo, que não sabes explicar. E, portanto, essa é uma das coisas, e muitas das coisas que nós fazemos são interligação com as coisas materiais. Nós aprendemos a lidar com as coisas, aprendemos a lidar com as pessoas. E isso não está em lado nenhum, isso está no mundo. Em boa verdade, eu estou convencido que a mente de cada pessoa está no mundo, sendo que o mundo está em parte dentro do corpo e em parte fora do corpo. E, portanto, lá está, todos os preconceitos filosóficos do individualismo, do espiritualismo, da divisão entre o corpo e a mente, todos esses preconceitos filosóficos que os filósofos inventaram há muitos séculos, muitos investigadores de inteligência artificial engoliram tudo e foram incapazes de perceber que isso não funciona. E agora já estão mais atrasados, muitos deles, do que os próprios filósofos que começaram a perceber que isso não funcionava como concepção filosófica do mundo e dos humanos. Mas pronto, às vezes há boas justificações.
Há empresas que se fazem, que vivem de vender essas ideias e de vender as máquinas. Então, mas estás a dizer que não é só uma questão de complexidade? Não, A consciência não. está para lá, não é só um problema de migração de complexidade, é mais complexo, Não, está num plano a diferente. mente, é a palavra que eu prefiro para falar disso em geral, a mente está distribuída e se tu tirares um objeto como um humano, porque claro, eu acredito que podes tirar uma garrafa do seu contexto e ela continuar a ser uma garrafa, mas um humano, tal como nós somos, eu acredito que não podes tirar de um contexto. Há uma linha robótica do professor Ishiguro, da Universidade de Osaka, que é um laboratório que eu tive a oportunidade de visitar quando estive como investigador visitante na Universidade de Tóquio, precisamente por causa das questões de robótica, em 2013, e a certa altura tive a oportunidade de visitar a Universidade de Osaka, que tem vários laboratórios de robótica, e um deles, nós temos muita mania de ter laboratórios que são de um determinado professor, que é quem recebe o dinheiro e quem faz o programa e quem manda em tudo, e há o Hiroshi Ishiguro, que tem um desses laboratórios, na Universidade de Osaka, e que criou os chamados geminoides. O que é que são os geminoides? Os geminoides são um tipo particular de robô humanoide, ou seja, são cópias de uma pessoa física, existente, uma pessoa particular. O primeiro geminoide, e já há outros, era cópia do próprio Ishiguro. Portanto, era um Ishiguro gêmeo em robô. Que tem uma característica do ponto de vista para quem distingue vários tipos de robótica, é que era em parte autónomo, ou seja, havia certos movimentos que o robô fazia porque não podia ser controlado. Por exemplo, tu não és capaz de decidir quando é que pestanejas. É uma coisa automática. Tal como não és capaz de decidir quando é que respiras. Quando tiveres de decidir quando é que respiras, estás morto e não vais conseguir fazer mais nada a não ser respirar. E, portanto, os geminoides têm uma parte autónoma, que fazem essas coisas que ajudam a dar uma sensação de realidade a quem vê, e tem uma parte de teleoperação. Ou seja, o dono, ou o original, está noutra sala ou noutro sítio a receber informação visual, vídeo, informação sonora, e está a controlar. E o que é que o Ishiguro diz? Isto é interessante porque isto pode permitir, por exemplo, haver várias cópias minhas, ou de um funcionário público. Em vez de teres um balcão com 5 pessoas, podes ter 5 robôs e só um tipo a controlar. O robô faz as coisas simples e só quando há chatice, só quando o utente se aborrece e diz isto está a fazer uma reclamação, e vem o original e diz, então desculpa lá, não estava pouco atento, explica lá, e resolve. Bom, e o que é que ele diz a certa altura? Depois isto permite separar o corpo da mente. Eu faço um Bruno, e faço um Henrique, e faço um Diogo. E depois ponho o Diogo a controlar o robô do Bruno, ponho o Bruno a controlar o corpo do Henrique e ponho o Henrique a controlar o corpo do Diogo. Separar o corpo da mente. E, portanto, que isto seja absolutamente impossível, eu não digo que seja absolutamente impossível. Bem, há outras experiências que mostram que isto não é assim tão simples como isto, mas isto não é impossível. Não é absolutamente impossível, embora aqui o robô não é autónomo, porque é controlado à distância. Portanto, no fundo, a parte de realismo é dada pelo próprio teleoperador. Mas há mundo para isso. Há mundo para isso. Eu concedo. Há mundo para isso. Não é fácil. Caro Porfírio, nós queremos agradecer a sua presença cá. Foi um prazer recebê-lo aqui na Rosa Mecânica. Alguma despedida que queira fazer? Não, a minha única despedida é, obviamente, um agradecimento, mas uma grande estima por pessoas, ainda por cima pessoas relativamente novas, digamos assim, fazerem estas coisas, porque recentemente houve um debate sobre a cidadania, educação para a cidadania. Eu penso que nós temos que ir mais além da educação para a cidadania, e é preciso investirmos mais em que as pessoas, desde muito novas, designadamente nas escolas, tenham mais oportunidades de praticar a cidadania e de tomar a sua palavra e o seu poder de decisão dentro das suas instituições. Um primeiro passo é falar das coisas, é ver pessoas que se metem em caminho para que se discutam os temas, como vocês estão a fazer. E, portanto, eu só como velho socialista, só posso estar agradecido a que haja gente mais nova, bastante mais nova do que eu, bastante mais nova do que eu, a fazer isso e a promover isso. E, portanto, é uma grande alegria para mim poder associar-me e bater palmas. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Até à próxima. E agora é aquela parte em que entra o Cecílio e o Liberdade. Vamos episódio.
As ruas são história, nossa luta é tudo ou nada. Se nas fábricas e nos campos